Alô pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia. O tema de hoje é Recursos Naturais da América. É isso mesmo, vamos falar um pouco sobre a América e os recursos naturais que ela dispõe. A América, pessoal, corresponde a um território muito rico no que se refere à sua formação geológica, por exemplo, e promove para a gente recursos minerais, tá certo? Nós temos dois oceanos, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, que também nos dá atividades pesqueiras muito significativas, certo? A rede hidrográfica da América, ela promove para a gente também a energia elétrica, tá certo? Através das hidrelétricas. E são vários os seus climas e solos, e por conta disso possui também uma alta diversidade na sua agropecuária, tá? Falando em diversidade, a gente tem também a questão da biodiversidade. E essa biodiversidade, a diversidade da vida que possui na América, seja ela a América anglo-saxônica, seja ela na América Latina, certo? Ela é usada pela indústria, especialmente de cosmético e de medicamentos. Falando da América anglo-saxônica, pessoal, o minério é muito importante para todos os espaços, tá? Mas na América anglo-saxônica a gente pode destacar em relação ao petróleo, o carvão, o ferro, o urânio e o gás natural, certo? Lá existem técnicas super modernas, certo? Para que seja explorado esses minerais. Só lembrando para vocês que a América anglo-saxônica corresponde aos Estados Unidos e ao Canadá. Só que lá também tem altas fiscalizações do ponto de vista ambiental. E com isso, há uma migração dessas empresas para a América Latina, onde não há tanta fiscalização ambiental assim, certo? É isso mesmo. Na América Latina, nós também temos aqui minerais, certo? Só que nós não temos alta tecnologia para extrair esses minerais. E com isso, entra em cena as empresas transnacionais. No que se refere à questão de agropecuária, pessoal, ela é bastante diversificada, tá? Vamos destacar aqui a América anglo-saxônica, por exemplo, possui uma agricultura moderna, com seleção de sementes, fertilizantes para solo, agrotóxico para combate de pragas, certo? E uma genética muito avançada, tá? Nesse mapa aqui dos Estados Unidos, a gente consegue perceber aí em roxo, olha, na parte oeste, uma pecuária extensiva. Assim como o amarelo, o verde e o verde claro, na parte central dos Estados Unidos, a gente consegue perceber aí o trigo, o milho e o algodão, a grande produção desse material, tá? E no roxo mais escuro, na parte leste, a gente tem uma policultura e a criação de gado. Já na América Latina, a agropecuária do ano 2013, certo? A gente tem aí, olha, uma questão muito variada. Mas o que nos destaca mais, o que dá mais destaque é o amarelo, o verde claro, certo? E o verde escuro. O verde claro, ele é abundante aí na agricultura de subsistência, ou seja, as pessoas que produzem apenas para o seu consumo, a agricultura de subsistência. Já o verde escuro, ele corresponde aí à criação extensiva de gado, tá certo? Na América Latina, pessoal, essa agropecuária, em grande parte dos países da América Latina, é para exportação, certo? Tendo aí uma monocultura como uma atração mais especial. Monocultura, ou seja, a produção de apenas um produto, certo? E também existem muitos países com atividades tradicionais, que isso é muito ruim do ponto de vista de produção, tá certo? Como, por exemplo, Cuba, Paraguai, a Guatemala e a Colômbia, tá? Já outros países possuem técnicas modernas, como é o caso em algumas partes do Brasil, do México, da Argentina e do Chile, certo? A indústria, levando um comparativo entre a América anglo-saxônica e a América Latina, a gente percebe que a América anglo-saxônica, composta pelos Estados Unidos e Canadá, é muito mais industrializada do que a América Latina, composta aí do México para cá até o Uruguai, tá certo? Por que isso? Porque os Estados Unidos, pessoal, eles investem muito, por exemplo, em tecnologias, certo? Então, em educação e em tecnologia para que haja um aprimoramento da sua indústria, tá ok? Então, fica mais ou menos uma dependência. Os países menos desenvolvidos acabam produzindo a questão matéria bruta, enviando para os países desenvolvidos e que produzem e processam esse material, fazem os produtos e acabam trazendo de volta esse produto industrializado para os países de origem.
Tá? Então há um desequilíbrio no que se refere aos setores da economia. O setor primário, que é a questão da agricultura, basicamente, o setor secundário, que é a questão da indústria, e o setor terciário, que é a questão do comércio. Então, o setor primário, a mecanização fez com que as pessoas saíssem de lá e fossem mais para os espaços mais urbanos, certo? Em busca de indústria, em busca dos serviços, ou de trabalhar na indústria e trabalhar nos serviços. Só que acabam sendo esmagados, né, por a questão mais capitalista de ser de fato, e aí as pessoas não conseguem tantos empregos. Né? E aí ocorre o processo de favelização, ocorre o processo de aglomeração urbana na parte mais periférica das cidades. Isso acontece muito tipicamente na América Latina, tá? Principalmente nos grandes centros. Ok? E é isso. Falamos um pouco aqui sobre os recursos naturais da América Latina e ficamos por aqui com mais um áudio do professor Alisson Santos. Valeu, pessoal, e até a próxima.